Vamos, pessoal, para mais um react. Esse é o terceiro react que estou fazendo aqui do canal do Ginga Gandimba. Espero estar pronunciando da forma correta. Estou apaixonado por esse canal e eu quero fazer mais react deles. Comente aqui se você também está gostando, porque esse já é o terceiro, tá? E se você está assistindo através da plataforma de curso, saiba que essa é uma aula também, porque nós já comentamos isso em todos os vídeos aula que eu já fiz com vocês. E como nós estávamos falando sobre a questão da comunicação do ser humano através da sua coroa mediúnica com o divino, nada mais como aprender a orar com os africanos, porque é dali que parte a nossa cosmovisão de Umbanda. Então, para você que está vindo do curso, vamos prestar bastante atenção e ligar a primeira aula lá com que eu falo da oração a partir do chakra coronário, tá bom? E para você que quer saber mais sobre esse curso, dá uma olhada aí no primeiro link do comentário fixado. É um presente para você, é só clicar, pegar, é seu. Vamos lá, porque primeiramente eu amo esse menino, eu amo esse sotaque, eu amo esse canal. Vamos lá. Eu vou falar sobre a oração africana. Como é que os nossos antepassados oravam? Como é que os nossos avós, as nossas mamães lá no Quimbo oravam, né? Antes do sistema religioso ocidental se instalar aqui na África. Porque sabem, né? Nós orávamos. E a oração não foi o europeu ou o ocidente que nos ensinou a orar. Nós chamávamos de kusambela ou kusambela, ok? Que é a oração. Então, se uma coisa existe numa língua de um povo, significa dizer que aquela coisa existe para aquele povo. Então nós já orávamos. Mas a questão é, como é que oravam? Será que oravam? Santa Maria, Mãe de Deus, Senhor é convosco. Agora é na hora da nossa morte. Amém. É que eu entendia. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Essa é a oração católica. Então é o seguinte, vamos aqui tentar explicar uma das formas da oração dos povos bantus. Ok? Então essa questão, mas é assim, mano. Esse conteúdo não é para irmão da igreja, não é? Se o irmão é irmão da igreja, é melhor passar por esse vídeo. Já, mano, passa só, mano. Tens 2 segundos. 1, 2. Ainda estás aí. Então, se estás aí é porque queres ouvir, né? Ah, seu curioso. Pronto, mano. Vamos no que interessa. Então, a primeira questão aqui é que nós não temos uma cultura de orar todos os dias, ok? Fazer a kusambela todo dia, todos os dias, ok? Mas quando tínhamos uma necessidade ou queremos resolver um problema onde precisa-se mesmo de entrar em conexão com Zambia Mpungutuleno, Zambia Congo e coisas do gênero, ok? Então, porque existia aquilo que era, por exemplo, da comunidade e aquilo que era da família. Problemas da comunidade e problemas da família. Problemas, por exemplo, da família em que um membro da família está doente. Como é que as mamães oravam para resolver aquele problema ou para encontrar a cura? Primeiro, nós aqui na África temos a questão da palavra, não é? Do verbo, curar através da palavra. E curar através da palavra. Já existia aqui os nganga, os nossos nganas, que conheciam esse poder espiritual e curavam. Epa, está se sentindo mal, só através da palavra vais curar, mas na nossa língua, né? Vai pronunciar na nossa língua e vais curar mesmo. Dor de cabeça passou, os pés estão mal, os pés estão mal. Vai pronunciar algumas palavras, os pés vão curar. Isso aqui sempre acontecia. Lá no Ocidente chamam milagre, aqui era uma coisa normal, ok? Era uma coisa normal, essas questões. Ok? Então, temos aqui a cura através da palavra, mas também a cura através da matéria, aonde você junta a palavra e a matéria, ou seja, o espírito e a matéria. A espiritualidade está ligada à matéria. Para nós aqui não está desligado. Tanto é que as nossas curas, por exemplo, quando alguém está doente, não é só a cura não vai ser feita simplesmente só atacar a doença, mas reorientar o espírito dessa pessoa para que a doença seja curada na sua profundidade. Aliás, mesmo dentro da Bíblia, você encontra Jesus a curar um cego, cuspiu na areia, pegou a areia, o barro, pôs nas vistas dele e depois ele mandou ele lavar o rosto, curou. Você encontra ele a curar através da palavra, mas também a curar através da matéria. Mano, seja sincero, se fosse assim mesmo um teu vizinho que cuspe na areia, né? E esfrega nas vistas do teu filho para lhe curar de um problema, você vai aceitar mesmo. Você não vai falar que ele é um bruxo. Tá, mas o que Jesus fez ali é santidade, é pureza, né? É estranho, né? Porque nossos quimbanda aqui faziam isso também, sabe, né? Mas pronto, esse não é o assunto, estamos a falar da oração. Na cosmovisão africana, a nossa forma de oração. Bom, começando aqui, por exemplo, se uma mamã
o filho dela está doente, por exemplo, né? O filho está doente e ela quer buscar cura. Como é que ela fazia com o sambela? Ou como é que ela fazia a oração? Era muito simples. Primeiro, a pessoa tinha que conhecer a sua identidade. Tinha que saber quem é que você está a orar, quem estás a orar, por que estás a orar, quem é que estás a chamar na oração. Hoje já não. Hoje, por exemplo, chamamos vários nomes. Emanuel, Jesus, Eloí, Jeová, não sei o quê. Nomes que nem sequer eram mesmo desses indivíduos que estão narrados aí. Nem sequer eram nas línguas originais deles. Então, hoje nós invocamos nomes desconhecidos. Antes, dentro da nossa oração, você tem que orar chamando ser que você conhece da tua linhagem. Ok? Você tem que chamar pessoas que você tem que saber por que estás a orar, quem é que estás a chamar e qual é a tua identidade. Então, como é que era feito, por exemplo? Era feito assim, né? Isso aí que eu tento nitidamente passar para vocês aqui. A ancestralidade, ela traz a autoridade do poder que estava atribuído ao passado. Qual é a autoridade que você tem sendo um médium, um sacerdote, um mestre, um feiticeiro, um quimbandeiro, um bandista, um pai, uma mãe de santo? Qual é a autoridade que você tem? Da onde vem essa autoridade? A autoridade vem da sua linhagem, da sua ancestralidade. E se você tiver desconecto dessa ancestralidade, você não tem autoridade. O espírito não vai responder a você, o poder não vai responder a você. O princípio do exercício mediúnico é executar o poder de administrar ou criar de Zambi. Então, se você não consegue se conectar aos seus ancestrais, você não consegue se conectar ao poder que vem do Deus Criador de Zambi. Você não consegue fazer isso. Então, é por isso que o verbo ele tem poder. Mas você sabe qual é o verbo? Você sabe qual é a linguagem, a etnia que falava desse verbo? Qual é a língua? Qual é a cultura em volta desse verbo? Você sabe qual é a etimologia da palavra desse verbo que você vai usar? Não existe saber ser iluminado do nada. Ninguém tira nada do nada. Tudo é uma continuidade do seu ancestral. Você é a continuidade do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó e assim vai. Então a sua autoridade espiritual vem da sua ancestralidade. E você está buscando a sua ancestralidade, tem que buscar, tem que saber. Mesmo que, infelizmente, nós brasileiros nós temos um problema danado com esse resgate ancestral, porque nós somos miscigenados, somente as pessoas que têm ascendência africana ou foram descendentes de pessoas que estavam escravizadas aqui na época da abolição. O que aconteceu? Os documentos foram queimados, então você, mesmo sabendo, você não tem como comprovar, você não tem como saber da onde é que você veio, mas você tem que se esforçar para buscar isso. Hoje tem exame de DNA, tem exame no DNA que mostra a sua ascendência de etnia, vai para a história da sua família, vai buscar os seus próprios sentidos espirituais, te direcionando para a sua ancestralidade religiosa, espiritual. Tudo isso vai te atribuir poder, tudo isso vai te atribuir autoridade, vai atribuir a normalidade dos milagres, porque no passado realmente era constante isso aí. Tanto que a gente vai, vamos lá buscar a história de Moisés. A história de Moisés é fantástica. Tudo que Moisés fazia, os sacerdotes faziam. Tudo. Se não fosse a intervenção de Javé, ficaria 0-0, porque tudo que um fazia, o outro fazia. Teve que ter uma intervenção divina para poder fazer coisas que os sacerdotes não faziam. Caso contrário, tudo que Moisés fazia, aqueles sacerdotes também faziam, porque sempre foi no comum, normal. E todos os grandes iluminados daquela época fizeram uma parada obrigatória no Egito, em África, para poder o quê? Aprender como fazer essas coisas. Então, não sai do nada. Ninguém, eu descobri que eu sou médium e agora estou recebendo canalizações de seres alienígenas, de espíritos, de tá me ensinando coisa. Não, isso aí se chama esquizofrenia. Você pode tratar junto ao médico. Desculpa, não é.
O poder espiritual vem da ancestralidade. O poder espiritual que nós procuramos na Umbanda, na Macumba brasileira em geral, ela é ancestral. Mesmo que você não tenha linhagem africana na sua veia, você é bem-vindo. Você é bem-vindo para incorporar essa grande comunidade, essa grande família. Mas entenda que aquele que está mais próximo da ancestralidade, ele é muito mais poderoso, ele tem muito mais autoridade. O milagre vai estar muito mais presente na vida dele do que você que está ingressando agora. E cabe a você começar uma nova dinastia a partir desse saber, tá bom? O filho está doente, a mãe está desesperada, desculpa, quer tratar, isso, a coisa toda. Vai pegar, por exemplo, um copo d'água. A cura através do quê? Da matéria. Você vai pegar o quê? Material? Aliás, quando você tá doente mesmo, mano, você só ora ou vai no hospital pra apanhar pica? É injeção, mano. Quando você vai para injeção, mano, pica pra nós é injeção. Você vai apanhar, então é matéria. O mesmo acontece aqui. Então você pega, por exemplo, focaliza a tua energia naquela água. Nossas mamães não conheciam aquilo como energia. Estamos a falar já no português moderno, para entenderem, tá vendo? Então ela vai focalizar toda a sua energia, toda a sua vontade naquela água. Ela pode pôr, por exemplo, barros na própria água mesmo, se ela quiser. Ou pode pôr sal, ou pode pôr, por exemplo, algumas folhas naquela água. E ela vai focalizar a sua energia em conexão à espiritualidade para que a cura se manifeste naquela água. E ela pega aquela água, depois vai esfregar no filho, E como é que era feito essa oração, essas palavras que ela vai pronunciar enquanto ela segurava a água? Era assim. Então, ela segura e diz: meus pais, minhas mães. Por que meus pais, minhas mães? Porque são muitos. Antes de nós, você tem uma linhagem. O avô do avô do avô do avô do teu avô são os teus pais, mano. Ok? São os teus ancestrais, são os teus antepassados. Então ela orava assim: meus pais, minhas mães. Nas nossas línguas, já, um mundo, choco, língua. Quer dizer, na sua própria língua, tá vendo? Estou a falar em português, já, mano, para entenderem. Meus pais, minhas mães. Eu sou. Vou criar aqui uma personagem. Eu sou Kansumba. Eu sou Kansumba. Sou filha de Manvumba e de Mpungu. E neto de Katamba. Sou dos povos Zambundo, da tribo de Pingyambandi. Meus avós, avô Macamba, avô Bazumba, avô Macala, minhas avós, vocês que nos nasceram aqui, vocês que nos deram a vida aqui, vocês que nos geraram aqui, vocês que nos educaram aqui, me ajudam. O nosso filho está doente, Preciso da vossa ajuda. Meus avós, minhas mães, meus pais. A vossa vontade, o vosso desejo. Curem o nosso filho. Não é o meu filho, é o nosso filho. Porque o teu filho pertence à natureza. Não é? Ela vai invocar chamando os seus antepassados, no nome dos seus antepassados, porque ela conhece a linhagem dela. Mas pediam na linhagem da mãe, não era da linhagem do pai, porque aqui a linhagem é matrilinear, não é patriarcal, é matrilinear. Então você tem que invocar os nomes dos seus antepassados da linhagem da mãe. Avô isso, avô aquilo, vocês que nos geraram, vocês que nos trouxeram até aqui. Olha, vosso neto está doente, nosso filho está doente. Nos ajudam, papá, me ajudam, mamã. Zambe ampungu tuleno, zambe akalunga, nos ajudam, pai. Não é? Nas nossas línguas. Depois ela vai pegar essa água, vai esfregar no corpo do filho, onde ela invocou os seus antepassados que ela conhece. E eu estava vos contar, apesar de eu estava vos contar uma adoração, estava vos contar também uma experiência de uma mãe. Ok? Pergunta só na tua avó, que saiu lá no Quimbo, como é que ela orava. Vai te explicar a mesma coisa que eu estou aqui a te explicar, talvez com palavras diferentes. Agora, muitas das vezes o que acontecia? Acontecia que depois, às vezes, quando essa mãe que fez essa oração, pedindo socorro, pedindo ajuda aos seus antepassados, ao espírito dos seus antepassados, porque nós não acreditamos que quando a pessoa morre, acabou. Por exemplo, ouve só esse mano aqui, o que ele vai falar, por exemplo, numa entrevista. Antropologicamente, estes sinais são normais acontecerem. São situações anormais, mas é normal para famílias que constroem por cima das campas. E quando isso acontece, é porque os antepassados que lá se encontram, os mortos viventes que lá se encontram, estão descontentes. Para o africano, viver por cima da campa não é normal, porque os mortos enterrados são seres vivos, são chamados mortos viventes.
Isso significa que mesmo morto ainda continuam a ser eternamente partes da família. Viram, né? Esse é outro assunto. Mas pronto, então é basicamente isso. Nós Vamos só complementar aqui essa parte que é muito importante, que ele fala da questão dos mortos-viventes, porque existem aqueles que morrem e eles são esquecidos. Existem aqueles mortos-viventes, que são os espíritos que ainda estão aqui, o Dimu, eles ainda estão entre nós. E eles sempre vão voltar para a família, porque é tudo entre família, é ancestralidade. E aqueles que se ancestralizaram, aqueles que estão presos não, estão ainda sendo lembrados por nós, porque foram grandes pessoas e nós queremos eles próximo de nós, porque são os nossos ancestrais, eles foram ancestralizados. Então, é cravado essa memória dele na nossa cultura. Então, nós vamos transmitir a memória daquele ancestral a partir de lendas, de histórias e assim sucessivamente. É assim que nasce muita divindade africana, tá? Que ele foi o maior caçador de uma época, aí ele se tornou ali o Muta Calambô. Então, a família do Muta Calambô, ele foi repassando, até que um dia ele se tornou uma divindade da caça. Mas, na verdade, isso era um ancestral. Então, esses mortos-viventes, eles são aqueles que eles não foram ancestralizados, podem ser uma pessoa comum, ela pode ter feito grandes coisas, mas as pessoas, a família dela não quer ela por perto. Então, mesmo que eles não queiram por perto, mas ela está ali. Então, muitas coisas podem vir a acontecer. Então, vamos só acrescentar aqui, novamente, nós vamos consultar a nossa Bíblia, a África Banto, na página 94, é um trechinho bem pequenininho, a autora coloca assim, ó. As pessoas reconheciam que a negligência com seus ancestrais era imprudente, porque esquecê-los poderia resultar em infortúnio. Elas acreditavam que os membros ancestrais da linhagem influenciavam a existência cotidiana dos descendentes vivos, incluindo a fertilidade e a fecundidade da comunidade. Antepassados insatisfeitos poderiam interferir causando crises e catástrofes, enquanto ancestrais satisfeitos tinham o poder de causar resultados benevolentes e de proteger os vivos. A memorização do espírito exigia comunicações intencionais que incluíam oferendas tangíveis de comida e bebida e oferendas efêmeras de música, dança e outras expressões. Muitos escravizados, ao chegar no Brasil, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que o que estava acontecendo com eles era um infortúnio, uma catástrofe, porque eles negligenciaram alguns ancestrais. Então, quando chegavam aqui, eles procuravam fazer oferendas, fazer a sua comunicação intencional. A autora deixa isso muito bem claro. O que é uma comunicação intencional, se não uma oração? Você tá lidando com aquele espírito, com aquele Dimu, de uma forma consciente. Olha, eu tenho a consciência da sua existência. Eu sei que eu errei, me perdoa. Era isso. Então, eles pensavam dessa forma. Quando perceberam que já não tinha mais como reverter a situação a qual estavam aqui no Brasil, passaram a reverenciar os seus ancestrais, aqueles que não se suicidaram, né? Porque muitos se suicidaram para poder reencarnar novamente em África. Mas aqueles que permaneceram aqui, eles faziam as suas orações, as suas oferendas de comida, de bebida, de dança, de música, porque isso também é uma forma de oferenda, é uma expressão de comunicação com os ancestrais. Eles faziam isso e isso deu início ao culto aos ancestrais, que nós vamos chamar de culto de senzala. É a primeira fase do nascimento das culturas, das expressões culturais religiosas de matriz africana aqui no Brasil. E dessas expressões é que vai vir hoje surgir a Umbanda, a Quimbanda e essas outras expressões que nós temos por aí. Então, essa questão
do ancestral sempre foi muito vívido no africano. E comunicar-se com o ancestral, eu não achei o trecho aqui no livro, mas esse livro traz também esse trecho, de que o monoteísmo sempre foi presente na cultura africana banto, tá? Essa questão de Deus único, ela surge em África banto. Esse Deus único, chamado de Zambi, ele vai se estabelecer como Zambi, como o nosso próprio amigo falou aqui diversas vezes. Esse Zambi, ele não é palpável para mim, eu não atinjo ele. Quem é que está mais próximo de Zambi? É o meu ancestral. É aquele que já está em forma espiritual. É aquele que está do outro lado. Então é mais fácil, através da linha sanguínea, eu falar com o meu ancestral, e o meu ancestral estando do outro lado falar com Zambi e trazer a bênção para mim, do que eu que estou em uma matéria, estou preso na matéria, ter contato com Zambi, que é somente um espírito, que é o grande espírito criador de tudo. Então, o ancestral, ele sempre foi essa linha intermediária entre Deus criador e a criatura vivente. Então, esses ancestrais sempre foram evocados em suas orações. Jéssica, mas isso não é cristão. Eu não gosto porque não é cristão. O Ocidente nunca não tinha isso como base. Realmente, o Ocidente não tinha isso como base. O Ocidente, ele era politeísta e procurava fazer as suas adorações aos seus múltiplos deuses. Não tem problema também nenhum. Adoro muitos deuses. O porém é o seguinte, as orações que vão vir surgir junto com a Torá, com o Novo Testamento, são orações também que trazem a autoridade da ancestralidade. Quando se orava Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de José, Deus de Moisés, Senhor de Moisés, Deus que falou com Moisés no Monte Sinai, olhai por nós. Essas orações que estão na Torá, estão no Novo Testamento, elas estão evocando uma entidade, uma deidade que teve contato com aquele ancestral. Uma vez que todos os hebreus eles têm descendência de Abraão, todos eles vieram de Abraão, então quem é o ancestral? Abraão. Então eles buscavam Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você tem promessa sobre a nossa descendência. E aí fazia o pedido. Ou seja, evocava a linha. No caso ali era patrilinear, porque vinha da linha do pai. Então, evocava as promessas jogadas para cima de Abraão. Então, funcionava também da mesma forma. Hoje nada funciona, né? Hoje nenhum milagre é feito. Por quê? E essas doenças todas que os ancestrais eles poderiam causar, será que não está causando? Porque, por exemplo, vamos pegar Angola. Eu sei que tem muita gente idiota aqui no meu canal também. Tem muita gente boa, mas muita gente idiota também. Mas tem muita gente que comenta assim, mas e a África? A África também tá ruim. A África, cadê esse conhecimento todo? Ignora todo o período de escravização, de exploração, de colonização que ainda existe em continente africano. Mas o africano, a maior parte dele, a sua mente está colonizada. A maior parte dos africanos, ou eles são muçulmanos, que tá tudo bem, porque é uma cultura deles, o muçulmano surge em África também, e o cristão, seja católico, seja protestante. A maior parte, então, a maior parte dos africanos, principalmente angolanos, estão fora de sua cultura ancestral. Então, pode vir sim daí essas condições de doenças, de catástrofes que acontecem dentro das famílias do africano. Isso numa menor escala. Na maior escala, com certeza, é o imperialismo que massacram este povo ali naquele continente. Não tem como fugir disso. Não tem como. Economicamente não tem como fugir disso. Mas as mazelas tem a ver sim com a sua ancestralidade. Se voltarmos para a nossa ancestralidade, vai nos curar. E eu falo com muita prioridade porque eu me curei assim. Eu me curei de muitas coisas que eu pensava, que eu ignorava, muitos problemas mentais que eu tinha, emocionais, eu me curei voltando à minha raiz, à minha ancestralidade, voltando a evocar os meus ancestrais. E isso me curou, isso me trouxe para um caminho
muito mais saudável do que eu vivia no passado. Então funciona. Voltar à ancestralidade funciona. E nós, brasileiros, temos a nossa ancestralidade. Independente de qual seja a sua, volte para ela. Ignore a do outro. O do outro faz milagre para ele, não para você. Procure a sua para fazer milagre para você. Nunca acreditamos que quando nós morremos, acabou. E eles lá no plano de Kunseke, Kumpemba e Kalunga continuam a trabalhar a favor de nós. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer essa mãe que pediu ajuda à sua linhagem, a Kalunga, a Nzambe, a Pongotuleno, aos seus avós, pediu socorro, seus avós, e pronunciando os nomes deles, ok? Às vezes, quando ela vai dormir, ela vai receber sonho. Estás a ver? Diz, olha, minha neta, olha, ouve. Amanhã, você pegar aquela folha, vai pegar aquela folha, aquela raiz, pisa, moe, mete aquela ali, mete aquilo, esfrega no nosso neto, esfrega, vai curar. Ela sonhava de manhã, quando acordei, sonhei com o avô fulano, sonhei com o papá fulano, disse aquilo. Ela, quando ia pegar aquelas coisas todas que lhe orientaram no sonho, e fazer a criança curou. Epa, fogo! Mas é assim, mano, essa é mais ou menos a nossa questão, a nossa estrutura de oração. Nós invocávamos nossos antepassados, a força ancestral, nós invocávamos eles para nos ajudarem. Hoje já não, porque nós agora invocamos entidades que não conhecemos, não é? Já sabem do que eu estou a me referir, que não fazem parte da nossa história, não fazem parte da nossa cosmogonia, chegaram aqui através de navios, nos tornaram escravos. É isso aí, por isso é que o africano não tem poder na sua verdadeira essência, porque nós estamos fora da nossa egrégora. Nós não estamos a fazer as nossas orações como deveríamos. Pedir àqueles que são os nossos, dentro da nossa linha, aonde Deus se manifesta. Ok, mano? Espero ter acompanhado até aqui. Tamo juntos e obrigado. Tchau, tchau. Eu vou falar sobre a... Então, tá aí na descrição o link pro vídeo original. Vai lá, gente. Se inscreve no canal do nosso amigo. Vamos ajudar ele também a crescer mais aqui no YouTube, para ele continuar fazendo vídeos incríveis assim para nós, lá de onde ele está, no continente africano. E nós, como praticante de religião de matriz africana, nada como ouvir um próprio africano falar da cultura que nós tentamos reproduzir aqui, certo? E ele falou uma coisa muito certa, né? Evocamos entidades que não estão na nossa linha ancestral. O que acontece? Na Umbanda, nós temos várias linhas ancestrais. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade danada de incorporar cigano, isso quando incorpora. Danada, porque eu não tenho essa linhagem. Ele se manifesta por misericórdia, porque eu não tenho essa linhagem. Já tem pessoas que têm a linhagem em algumas famílias ciganas e conseguem incorporar os seus espíritos nessa vertente ali. Já percebeu que tem pessoas que têm muito mais facilidade de incorporar preto velho, caboclo, herê? Elas têm essa facilidade, porque a maior parte do brasileiro, ele descende de, pelo menos até a sua quarta geração, ele descende de ou indígena ou um africano. Então, seria impossível ele não incorporar de um preto velho ou de um caboclo, ou até mesmo vamos colocar o boiadeiro, né, que é o caboclo também, e um herê, uma criança. Seria impossível ele não ter essas entidades. Então, na Umbanda, nós temos essas 3 ramificações aí de ancestralidade muito presente em nós. O difícil são as outras linhas, as linhas secundárias ou as linhas auxiliares, que são, por exemplo, o próprio marinheiro. Marinheiro é uma linha completamente difícil das pessoas se adaptarem, porque a maior parte da marinha brasileira sempre foi, ou antes de 1888, era baseada na escravidão, e depois foi baseada também em pessoas pretas. Teve até a revolta da Chibata em 1910, porque as pessoas ainda, os marinheiros ainda eram chicoteados como se fossem escravos em 1910. 2 anos depois da suposta fundação da Umbanda. Então, assim, não está muito distante de nós essa linha do tempo. Então, como marinheiro, a maior parte eram pretas, quem era os brancos na marinha? Eram os tenentes, eram os coronéis, eram os marechais, eram os generais. Essas pessoas eram pouquíssimas. Para um barco tinha um general ali e acabou. Então, ter essa ascendência
na Umbanda é muito difícil. Por isso que as pessoas têm dificuldade de se alinhar à linha dos marinheiros, à linha dos ciganos, à linha do Oriente. Então, nossa, nem se fala, não é à toa que a linha morreu, né? Não se tem mais manifestação dessa linha justamente por ser do Oriente. A gente não tem essa ligação. Então, dizer que não existe, que toda a espiritualidade ela é igual, ela não tem correspondência étnica, é um erro danado. Principalmente se nós estamos falando de uma cultura que vem dessa religiosidade, dessa forma de ver a espiritualidade. Se o dogma é assim e nós nos baseamos a nossa existência como um bandista, como um macumbeiro, nessa cosmovisão, devemos adotar as suas leis, as suas regras, e assim é que eles nos ensinam. Então, quando falava assim, antigamente a macumba funcionava, será que não funciona hoje porque nós nos afastamos da raiz? Porque é a resolução. Porque quando nós voltamos para a raiz, a macumba funciona? Então nós temos que sermos humildes para voltar para a raiz e ficar, e abrir mão da vaidade, abrir mão dessa fantasia que somente auxilia a discernir mentiras sobre a Umbanda, sobre a Quimbanda, sobre o Candomblé também. Abrir mão disso e voltar para, sim, a raiz ancestral. Cada um segundo a sua. Cada um segundo a sua. E eu não vou me prolongar mais, porque a teologia vai longe aí, a filosofia vai longe, a análise vai longe. Mas, novamente, esse vídeo está sendo mais produzido para o meu grupo do curso, que é de aprimoramento mediúnico. Se você tem interesse, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado, tem um link, mas está sendo mais voltado para eles, porque lá nós fizemos mais de 10 aulas falando sobre isso, analisando chakra por chakra, que é uma herança hinduísta para nós brasileiros. Então, nós analisamos ponto por ponto como isso nos conecta à sociedade, como isso nos conecta à espiritualidade, como isso é um equilíbrio, como isso é usado para expressar a nossa caridade para o próximo. E, principalmente, como isso se liga, novamente, nós com a cultura banto. Entende? Então, se você está fazendo o curso, parabéns. Qualquer dúvida, vá lá no chat do WhatsApp, que eu vou tirar a sua dúvida. Mas espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem o link original para o nosso amigo. Lá tem muitos outros vídeos. Vocês vão se interessar. E espero que tenham gostado, tá bom? Novamente, orem em nome dos seus ancestrais. E aí será atribuído para você autoridade e poder. Fora disso, Deus não tem ouvidos para nós. Deus está preocupado em criar e não em administrar a criação. Até mais. Zambi abençoe vocês.